Fala pessoal, aqui é o Gustavo do Corte Cloud e eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre um tema que vem sendo muito comentado, né, nos últimos tempos, que é a indústria 4.0. Não de uma forma geral, também de uma forma geral na verdade, mas a indústria 4.0 mais aplicada ao setor moveleiro e no ramo específico de terceirização para a produção de imobiliário, né, em marcenarias, lojas e usando centrais de serviço que prestam esse serviço a todos esses profissionais do mercado moveleiro, certo? Então, indústria 4.0 ao seu favor, né, é o que a gente vai falar hoje, e eu quero trazer uma ideia de que a tecnologia e todas essas inovações, elas são benéficas e vão trazer bons resultados, tanto para quem usa ela no sentido de gerar novos negócios, quanto para quem usa ela no seu processo produtivo ou de fabricação, né, de peças e mobiliário terceirizado, certo? Então vamos lá, antes da gente começar a falar um pouquinho, antes da gente falar sobre a indústria 4.0 no setor de terceirização, vamos entender de onde isso surgiu, né, porque muito vem sendo falado, a indústria 4.0 está se tornando até um jargão aí que muitos estão utilizando e não sabem direito, né, qual que é o sentido dessa palavra, de onde que ela surgiu e, enfim, qual que é o impacto disso e exemplos disso no mundo como um todo. Então ela está sendo aplicada de forma global, né, e o começo dela foi mais ou menos o seguinte. A indústria 4.0 é dita que ela está sendo citada como a quarta revolução industrial. Tá? Mas quais foram as revoluções industriais? Né? Então, a primeira revolução industrial ocorreu no final do século XIX, lá em 1880, por aí, onde surgiu a primeira máquina a vapor. Então, foi o primeiro ponto na história da humanidade onde máquinas substituindo o trabalho humano e animal, né? Então a força da máquina passou a ser usada e não mais a força do homem ou de animais para executar tarefas diversas, né? Então essa foi a primeira revolução industrial, teve seu berço na Inglaterra e começou a causar grandes mudanças no processo de manufatura, não só lá, mas em todo o mundo a partir daí, certo? Segunda revolução industrial foi a linha de produção, né? Então o senhor Henry Ford, na fábrica de automóveis, ele instalou um processo onde o produto entrava e ia passando por diversas etapas em uma linha e a montagem daquele automóvel ia sendo feita de forma incremental. Então isso organizou muito esse processo, né, que era descentralizado, desorganizado até então, e deu uma cadência muito forte, muito rápida à indústria, o que proporcionou crescimento, né? E a terceira revolução industrial foi uma onda de automação que aconteceu na década de 1970, onde a linha de produção, né, não era mais operada por pessoas, mas tinham várias máquinas que foram substituindo o trabalho das pessoas. Não eram máquinas a vapor, lógico, eram máquinas já elétricas que automatizavam tarefas até complexas, algumas tarefas até complexas que as pessoas efetuavam, certo? E agora o que vem a ser a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0? Vamos lá. Esse termo surgiu a primeira vez em 2011, né, na feira de Hannover, na Alemanha, e a indústria 4.0 pregava uma fábrica conectada, ou seja, não só os sistemas estariam monitorando processos, mas as máquinas estariam informando esses sistemas e tudo haveria um compartilhamento de informações muito forte, né? Muito mais intenso do que já existe hoje. Então o conceito de Smart Factory, ou seja, fábrica inteligente, foi lançado nessa ocasião aí de 2011. E eu diria aqui que a palavra principal, né, para a gente tentar resumir a indústria 4.0 em uma palavra, seria conectividade. Então, uma fábrica conectada é uma fábrica 4.0, né, onde ela não vai se conectar apenas em nível de máquinas de execução, mas os sistemas, a segurança da informação, os processos ali estarão todos sendo monitorados, né, de forma intercambiável, ou seja, conectada entre eles, né. Então, o que proporcionou o surgimento da fábrica da indústria 4.0, né, no mundo? Eu diria que foram dois fatores principais, e um deles é a pressão de mercado. Vamos analisar aí em 1987,
o catálogo de tênis da marca Adidas, por exemplo. Nós tínhamos lá 24 modelos, né? Então, é um número bem reduzido comparado com o que a gente tem hoje e não tinha muitas variações entre esses modelos. Você pode observar que eles tinham ali uma variação de cor, um pouco de variação de formato, mas em linhas gerais era, né, mais ou menos a mesma coisa. Agora vamos olhar o catálogo da Adidas em 2019. Então, em 2019 nós temos 184 modelos de tênis apenas para a linha Originals da Adidas, né? Ou seja, a gente passou de 24 em 1987 e passamos para 184 em 2019, ou seja, a diversificação do produto é muito maior, né? Você não só tem agora variações de cor, mas também de forma, de material, né, de propósito do tênis. Você vai ter um tênis para corrida, um tênis para crossfit, um tênis para ir na academia, um tênis para sair, etc., né? Então você vai, na mesma linha de produção, você vai ter que mudar os materiais que são usados para fazer aquele tênis, a cor, o formato desse tênis. Então, essa linha de produção ela vai ter que se adaptar a essas exigências de mercado. Então, o consumidor ele tem gostos variados e a indústria ela teve que se adaptar a satisfazer essas necessidades de diversificação de preferências dos consumidores, né? Isso deu origem a um famoso jargão também da indústria 4.0, que é o lote 1, né? Ou seja, os lotes estão ficando cada vez menores, porque a diversidade de produtos é grande, então eu não produzo mais um monte, né, de produtos repetidos, mas cada hora eu tenho que produzir um produto diferente, de forma customizada, né? E isso ocasionou lotes, a redução do tamanho dos lotes, né? Então isso é comumente chamado de lote 1 na indústria 4.0. E outro fator que proporcionou também o surgimento da indústria 4.0 é o seguinte: vamos comparar aí uma mesa de trabalho em 1980 e uma mesa de trabalho em 2019. Né? Basicamente não precisa nem falar que a tecnologia, né, ela substituiu muitas coisas que eram feitas de forma analógica e agilizou muitos processos. Tanto é que tudo que você tinha na mesa de trabalho lá em 1980, né, em 2019 você tem resumidos num computador e num smartphone, né? Então, a inovação tecnológica foi um fator que trouxe também, que potencializou o surgimento da indústria 4.0 no mundo. Beleza. Agora, vamos pensar um pouco sobre os aspectos da indústria 4.0. Será que a gente pode dizer que uma fábrica, uma indústria, né, um processo, ele é 4.0 ou não? Não existe uma definição muito fácil para isso. Na verdade, não existe definição fácil, porque a indústria 4.0 ela é formada por diversos aspectos. Então, por exemplo, puxando o exemplo para o nosso amigo Corte Cloud, né, que é o nosso produto, ele trabalha com alguns aspectos da indústria 4.0, que é a computação em nuvem, sistemas integrados, né, e segurança da informação. Mas ele não trabalha com impressão 3D, ele não trabalha com robôs, ele não trabalha com realidade aumentada, né, porque são outros aspectos da indústria 4.0 que não estão expressos no produto Corte Cloud, né? Podem estar em outras fábricas, podem estar em outros produtos, mas no nosso caso que ele não está, né? O Corte Cloud aborda algumas facetas da indústria 4.0, certo? Então não tem uma resposta fácil e não tem uma resposta tipo preto no branco, se você é 4.0 ou não, porque você pode adotar alguns aspectos da indústria 4.0 e outros não, de acordo com a sua necessidade. Muito bem, agora eu queria dar alguns exemplos aqui sobre empresas que têm casos muito bacanas de indústria 4.0 para a gente analisar. Uma delas é essa empresa holandesa que chama MX3D e ela trabalha com um negócio muito interessante, que é impressão 3D de pontes, né, por robôs que soldam essas pontes. Então tem a tecnologia de impressão 3D, tem a tecnologia de robôs, e de sistemas integrados para fazer impressões de pontes, né? E a ponte não vai ser mais construída de madeira ou de concreto, mas sim de metal, e o robô vai se encarregar de fazer todo esse trabalho, né? Que benefícios que isso gera para essa empresa, por exemplo, ou para quem contrata a criação, né, a construção dessa ponte? Nós temos robôs trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Só talvez para recarregar a bateria, mas é um trabalho muito mais cadenciado e muito mais contínuo do que uma pessoa executando tudo isso, né? Então, você tendo essa tecnologia aplicada, você vai ter a obra entregue mais rápido do que
uma pessoa construindo, por exemplo. Vamos analisar outro exemplo. Esse exemplo é de uma empresa que desenvolve uma grua, né? É aquele negócio que coloca os containers no navio, aquele guindaste, só que é uma grua inteligente. Então, a hora que o navio estaciona lá no porto, a grua vai fazer uma réplica 3D desse navio para saber ali onde os espaços estão vazios, etc. E a hora que ela pega o container, ela distribui esses containers de forma otimizada na plataforma do navio para balancear melhor ele quando ele está navegando no mar, né? Então, através da réplica 3D e através da inteligência da grua, ela consegue otimizar essa distribuição de peso no navio para que ele navegue de forma muito mais eficiente. E o resultado que isso traz é uma economia de $1.000 por dia de viagem em combustível para o navio. Então, imagine lá, uma empresa que tem 30 navios que levam cargas diversas, economizaria $30 mil por dia se essa grua ela abastecesse esses navios com os containers, né? Então, um ganho significativo, né, tanto para a empresa quanto para o meio ambiente, né, que vai economizar uma quantia significativa de combustível, vai tornar mais eficiente a viagem desse navio, beleza? Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade, né, para a revenda que presta serviço para o marceneiro. Eu queria fazer a seguinte pergunta: qual 4.0, né, porque a gente sabe que não é preto ou branco, ou seja, se o serviço é 4.0 na sua empresa ou não, eu vou fazer a pergunta de que quão 4.0 é o serviço na sua empresa? Certo? Quais dessas facetas da indústria 4.0 já estão presentes no processo de terceirização da sua empresa? Então vamos lá, vamos analisar um processo de terceirização mais tradicional e depois a gente vai analisar o processo de terceirização com o Corte Cloud e ver se a gente conseguiu ser um pouco mais 4.0 com isso, certo? Vamos lá, o primeiro processo de terceirização. O cliente chega com uma lista de peças, né, e ele vai vai lá falar com o seu vendedor, com as peças que ele anotou na mão ali, num papel, num pedaço de madeira. O seu vendedor vai fazer o plano de corte, né, para ele, vai falar quanto que ficou ali o orçamento, e depois ele vai mandar para quem executa o serviço, para quem executa o corte, né? E essas peças vão ser entregues, talvez até vai ser colada a fita de borda nelas, e vão ser entregues para o seu cliente ou marceneiro que fizeram o serviço, beleza? Dada a tecnologia que existe, né, dada todos esses recursos e essa transformação que vem ocorrendo, a gente pode ser mais 4.0 que isso, certo? E o Corte Cloud é um dos caminhos para que isso aconteça na sua empresa. Então vamos ver como que é esse processo com a adoção do Corte Cloud. Primeiro, no Corte Cloud, o marceneiro pode enviar o pedido dele remotamente. Ele não precisa mais fazer aquela lista de peças no papel, num pedaço de madeira, né? Ele pode fazer isso pelo celular, por exemplo, e gerar o orçamento da casa dele ou da oficina dele e o seu vendedor já ficar sabendo, né, que a hora que ele gera o orçamento, o seu vendedor vai ser notificado e pode acompanhar todo o processo de compra dele pelo Corte Cloud, certo? Depois disso, o marceneiro aprova o pedido e ele vai enviar esse serviço para a seccionadora automática, né? Não, vamos supor aqui que não seja mais uma seccionadora manual, que seja uma seccionadora automática, e vai gerar as etiquetas também para que seja colada a fita de borda. Tudo isso está funcionando beleza na sua empresa e você decide dar mais um passo em relação à indústria 4.0, agregando uma máquina de furação ao seu processo. Então, da mesma forma, o marceneiro vai fazer o orçamento remotamente, com furações e usinagens de parafuso, cavilha, VB, minifix, rasgos e rebaixos de fundo, e enviar isso para a máquina automática de furação. Muito bem, tudo isso está funcionando da forma correta. Você decide dar mais um passo na indústria 4.0, onde não só o marceneiro vai poder fazer a lista de peças remotamente, mas também gerar um projeto completo de mobiliário pelo nosso plugin do SketchUp, que é o HelloMob, e vai agregar valor nas suas vendas, porque as ferragens vão ser contabilizadas junto com esse projeto e o vendedor vai economizar muito mais tempo sem precisar tirar aquele pedido, né, de parafusos e cavilhas, porque tudo já vai ser calculado automaticamente pelo nosso plugin. Tudo isso, funcionando dessa forma, você decide então automatizar ainda mais o seu processo com o Corte Cloud, que é integrando o seu sistema de venda com o Corte Cloud, né, e os preços vão ser atualizados agora rotineiramente, sem uma pessoa precisar fazer isso. E você também decide fornecer o processo de meia chapa, o produto de meia chapa para o marceneiro, onde ele não precisa comprar uma chapa inteira se as peças que ele precisa couberem em meio painel. Tudo isso o Corte Cloud vai fazer de forma automática,
gerar o orçamento correto e vai mandar para a produção também de forma integrada com as máquinas, como a gente já tinha funcionando anteriormente. Beleza. Na parte de pedidos, né, e de integração com a produção, a gente deu um grande salto em relação à indústria 4.0. E partindo do princípio da conectividade, não é só apenas um vendedor que vai ter acesso a isso na sua empresa, mas sim todos os vendedores. Todos eles vão estar conectados à plataforma Quart Cloud, podendo fluir, né, ter pedidos que fluam por esse mesmo processo. E mais que isso, não só todos os vendedores da sua loja vão estar conectados, mas existe também uma comunidade de 36 mil marceneiros que estão gerando pedidos ou podem gerar pedidos para a sua loja através da plataforma. Beleza, muito legal. E o que isso gera de resultado? O que isso gera de valor, tanto para o marceneiro quanto para a sua central de serviço? Primeiro, o marceneiro ele tem mais tempo para poder agregar valor no serviço dele. Ele não precisa se desfazer do maquinário que ele já tem, ele não precisa substituir a equipe ou reduzir a equipe que ele já tem porque ele está fazendo terceirização através do Quart Cloud com a sua empresa. Ele vai ter mais tempo para fazer coisas específicas. Por exemplo, aplicar uma fórmica, fazer pintura, desenvolver um projeto com vidro, com metal, fazer engrossos, fazer engrosso na madeira, aplicar peças de madeira maciça, que está voltando à moda agora. Tudo isso vai agregando valor ao projeto do marceneiro e ele vai ter mais tempo para fazer isso na marcenaria dele. Então, a terceirização ela não vai atrapalhar o marceneiro. Pelo contrário, ela vai deixar ele mais livre, com mais tempo disponível para poder agregar valor no produto dele. Na sua loja, esse processo vai conseguir economizar 66% do tempo do vendedor em relação a pedidos de serviços. Porque 1 a cada 3 pedidos de serviços apenas vão para a produção, ou seja, eles se convertem em venda. Então, o teu vendedor ele passa 66% do tempo dele fazendo orçamentos que não fecham. E com o Quart Cloud ele vai poder transferir todo esse trabalho para o marceneiro, que também vai ser beneficiado porque ele pode fazer o orçamento quantas vezes quiser. E não tem toda aquela pressa de ficar no balcão, consumindo tempo de ambos para poder fazer um orçamento rápido e gerar isso para a produção. Então, tanto o vendedor quanto o marceneiro vão ter tempo economizado e o vendedor, no seu caso, 66% do tempo aproximadamente. Outro aspecto muito importante, evita a guerra de preços. Quando você passa a fornecer serviços de terceirização e o marceneiro pode fazer o pedido remotamente, com mais comodidade, o preço ele é importante ainda, mas ele vai passar a avaliar também a qualidade das peças, o prazo de entrega, o atendimento do seu vendedor e também, por último, o preço. Então, o preço não é o fator principal para o marceneiro tomar a decisão. E entram em cena 3 outros aspectos que vão ajudar o marceneiro a tomar a decisão se ele continua fazendo serviço na sua central ou não. Então, o foco da guerra de preços, ele perde a força, porque agora outros aspectos estarão em jogo na compra do serviço terceirizado. E outro grande benefício é que a sua central fica exposta a mais de 36 mil usuários da plataforma Quart Cloud, podendo receber pedidos remotamente de toda essa comunidade que já sabe usar o sistema. Então eu gostaria de concluir falando que a gente não pode dizer se a empresa é ou não 4.0, porque a indústria 4.0 tem várias facetas. Então você pode ser mais 4.0 em um aspecto e menos em outros. Isso é normal, de acordo com aquele espectro todo que a gente viu anteriormente. A indústria 4.0 é adotada em etapas. Você não vai estar num nível 0 de automação, um nível 0 de conectividade, vai pular para um nível muito superior no dia seguinte, na semana seguinte. E sim, você vai fazendo alterações gradativas, como a gente viu na apresentação, que vão te tornando mais 4.0 no seu processo. E o último aspecto mais importante, eu diria que a indústria 4.0 tem que trabalhar para a sua empresa. Depois de você adotar tudo isso, você não vai ter um processo mais complicado, mais difícil, mais amarrado do que era antes, e sim mais simples, tanto para a sua empresa quanto para os clientes da sua empresa, certo? Então, pessoal, se vocês concordam ou não com essa visão, por favor, comentem abaixo, deixem a gente saber o que vocês pensam, a gente vai ficar feliz em discutir com vocês e discorrer mais sobre essa ideia, sobre esse assunto que vem ganhando tanta força nos dias de hoje, na indústria em todo o mundo. Beleza? Muito obrigado e até mais. A gente se vê no próximo vídeo.